Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Amém. Nós estamos neste culto de celebração da ceia do Senhor. É o momento onde nós nos reunimos para celebrarmos, para adorarmos, para oferecermos a Deus o nosso melhor. E eu gostaria de, nesta noite, trazer da parte de Deus uma palavra que se encontra lá no Evangelho de Jesus. É que sumiu meu celular ali, mas Jesus é bom. Lucas, capítulo de número 15, é o ponto de partida. Lucas, capítulo 15. Verso de número 17. Amém? Oh, glória. Aí eu fico crente. Lucas capítulo 15. Diz assim o texto: caindo em si, disse ele: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? 18. E me porei a caminho e voltarei para a casa de meu pai. É só isso que eu preciso. Lucas capítulo 15, verso 18, apenas a primeira parte. Enquanto eu falava com Jesus sobre este momento, o Espírito Santo me deu uma palavra aí um pouquinho complicada. Mas se você me der a sua atenção, nós chegaremos lá. O tema para essa mensagem seria a casa de Deus, a casa do Pai. E eu gostaria que você pudesse olhar um pouco com os olhos da eternidade para chegarmos a nós. Porque quando eu olho para a Bíblia Sagrada, ela me dá essa dimensão. Porque eu vejo Deus falando com a igreja, trazendo lá de Gênesis 1:1, de quando Ele criou todas as coisas, passa gerações e gerações, trata sobre aquilo que estamos vivendo hoje, e o texto ainda nos dá uma noção, nos dá uma visão um pouco panorâmica sobre o que irá acontecer ainda à frente. É importante lembrarmos que Deus é onisciente, então Ele sabe de tudo. E eu gostaria que você pudesse olhar com os olhos dos céus, da eternidade. E aí nós vamos entender um pouquinho sobre esse negócio de casa de Deus. No princípio, antes mesmo de Deus criar os seres humanos, o texto diz que Deus criou seres espirituais. Se nós pegarmos lá em Gênesis capítulo de número 1 e o verso de número 1, Moisés, o escritor do Pentateuco, ele resume de um jeito aonde a nossa compreensão se limita ao extremo. Pois ele diz apenas: no princípio criou Deus os céus e a terra. Para compreendermos isso, nós precisamos pesquisar um pouco mais no texto bíblico.
E quando nos deparamos com um momento em que Deus desce dos céus para falar com Jó em o seu momento de angústia, quando ele já não suportava mais. E no capítulo 38 deste livro que narra a sua experiência, o texto diz que Deus começa a falar um pouco mais sobre aquilo que Moisés havia simplificado. E esta forma que Deus usa para abrir um pouco mais esse assunto são através de perguntas para ele. E em suas perguntas Deus diz a Jó: onde estava tu quando eu fundava a terra? Aonde estava você quando eu criava os anjos, os seres espirituais? Aonde eu limitava os oceanos? E assim ele vai, através de seus questionamentos, vai dando-nos uma noção de como isso era antes mesmo dele ter criado os seres humanos. E quando eu tenho acesso a esta informação, nós começamos a entender um pouquinho sobre casa de Deus, sobre morada nos céus. E a minha finalidade hoje, como alguém que Deus levantou para ensinar as Escrituras, é fazer com que você saia daqui apaixonado por Jesus. Esse é o meu foco hoje. Quando nós vamos para o princípio de tudo, quando Deus criou os seres espirituais, se formos para Isaías, me ajuda aí, capítulo de número 14, versos de número 13, 14 e 15, nós vamos ver que Deus, para alguns anjos, deu acesso à terra. O texto de Gênesis 1:1 diz que Deus criou céus no plural e apenas uma terra. Isaías, quando vai falar um pouco sobre este período, ele faz a menção de um desses anjos, o querubim ungido, o qual reúne uma terça parte dos anjos para se rebeliar contra Deus. E no texto nós lemos lá: e tu dizia em teu coração, subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Segura esse texto. Aqui temos algumas informações interessantes. Quem disse isso foi um querubim ungido, que nós o denominamos como Lúcifer. E ele intenta em o seu coração, pois ele estava à frente ali de um grupo de anjos que tinham a função de adorar ao Senhor. E então vem ao seu coração o desejo de ser igual a Deus, de receber aquilo que ele dava para Deus. E agora, estando ele na terra, pois a habitação de Deus para este momento era a terra, a morada para que eles pudessem ter acesso era a terra. E agora na terra ele diz: eu vou subir aos céus. E quando o texto diz eu subirei aos céus acima das estrelas de Deus, estrela aqui fala de anjos e não de constelações e aquilo que nós temos na atmosfera. Só para você entender, para este período, a morada de Deus era a terra para os anjos. Ok? Amém? Bora para frente. Se você for para Ezequiel capítulo 28, verso de número 12, 13, 14, 15, é um texto longo, eu não vou fazer a leitura dele, mas pode colocar ali. Vai falar sobre a formação desse anjo em um lugar específico.
O texto diz que quando ele foi formado, ele estava no Éden. O texto diz que quando Deus criou esse anjo, Deus colocou nele pedras preciosas. O texto diz que quando Deus o criara, nele fora inseridos instrumentos musicais. E o lugar de conforto para ele era o Éden, a terra. Se eu volto lá para Isaías, que passou uma coisa, no verso 13, diz o monte de Deus, que é um outro lugar. E aí nós, olhando para esse texto, nós observamos que para o período dos seres espirituais, antes dos seres físicos, humanos, já existia a habitação de Deus, já existia um lugar para que os anjos pudessem ir e vir. Houve todo um processo nesse período. Houve uma tentativa de rebelião e Deus lançou-os fora dos céus. E o texto diz que eles caíram na terra. E aí houve um caos. Nesse interim, Deus cria lugares interessantes. Nesse interim, Deus forma no céu o que João escreve lá em Apocalipse, no capítulo de número 20. Sião, a Jerusalém celestial. O texto diz que neste lugar as ruas são de ouro, ela é quadrangular. Para cada lado tem 3 portas. O texto diz que no centro, no meio dela, tem uma praça. Ezequiel teve diversas visões sobre este lugar. Nesta praça tem um rio muito grande e lindo, que ele tenta descrever as águas. Existe ali tronos, pelo menos 2 ali, o do Pai e o do Cordeiro. Existe 12 de um lado, 12 de outro. Ali existe anjos que só veremos na eternidade, os serafins, que adoram a Deus dia e noite, noite e dia, com o nosso olhar para lá, porque do olhar de lá para cá não tem dia e noite, a eternidade é diferente. E aí o que me chama a atenção, sabe o que é? Jesus desceu à terra, está com seus discípulos, começa a dizer aos discípulos: olha, é necessário que eu morra, é necessário que eu seja humilhado, é necessário que eu vá à cruz, que eu passe por situações, que eu beba um cálice que vocês nunca, jamais conseguirão beber. E o texto diz que eles começam a ficar tristes. E aí Jesus diz uma palavra interessante, João 14:1: não se turbem o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Eu vou para lá. Se eu vou, eu também volto. E quando eu voltar, eu levo vocês para lá. O Espírito Santo estava tratando comigo algumas coisas aqui, que eu não vejo a hora de ir para lá. Não vejo a hora. Outro dia alguém pensou: o senhor está na prova? Eu disse: estou não. Na prova a gente fica um dia, outro dia. Mas não é por isso. Eu não vejo a hora de chegar lá e ver. Eu não vejo a hora de poder entrar naquele portãozão grandão. Eu não vejo a hora de poder andar naquela grama que eu não sei nem que cor que é aquela. Eu não vejo a hora de poder olhar para as paredes. Eu ainda não vi o Merilo
eu ainda não vi o topázio, eu ainda não vi um monte dessas pedras. Eu verei lá. Eu não vejo a hora de poder olhar e ver a árvore da vida. Que tamanho que deve ser ela, que fruto que ela dá. Só dá 12 num ano. Como é as suas folhas? Eu começo a imaginar isso. Com a minha mente limitada, já me dá vontade de ir. E Jesus trouxe algo ao meu coração, dizendo: enquanto você não estiver lá, você pode desfrutar da morada do Altíssimo aqui. Eu disse: como é esse negócio? Aí o Senhor me levou lá para o Salmo 91, lembra? Aquele que habita no esconderijo. E onde é o esconderijo do Altíssimo? É lá na glória? É aqui. Aí o Senhor diz: Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. E isso aí é lá na eternidade? Não, é aqui. Aí eu descobri que eu posso habitar na casa do Pai, estando aqui ainda. Eita Deus, o pastor surtou agora. Eu posso desfrutar disso enquanto estou aqui na terra. Eu só preciso entender como é que isso funciona. Eu só preciso entender como é que eu faço para usufruir destes benefícios que Ele propôs para a minha vida, para a vida da igreja, daqueles que acreditam nele, enquanto estiverem aqui na terra. Sabe o que o Senhor me fez entender? Uma terça parte dos anjos tinha acesso ao monte, à habitação de Deus, e isso não o sustentou na presença dele. Então o lugar é o que menos importa. Vocês estão me entendendo? O texto diz que ainda hoje o maligno tem acesso ao trono de Deus. E todas as vezes que ele está lá no trono de Deus, ele só tem um foco, um objetivo: acusar você das suas falhas. E aí o Senhor me fez entender uma coisa: de que vale eu estar no paraíso sem a presença dele, de que vale eu estar na casa dele e ele não estando lá. E aí o Espírito Santo toma o meu entendimento para trazer uma revelação dos céus. Deus gostou tanto desse negócio de estar conosco, que Ele diz: eu vou fazer de você a minha morada. Eu carrego a casa de Deus em mim. Que duria solve de bedai. O apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto: ei, não se prostitua, porque todo pecado que você comete é fora do corpo, mas a prostituição é contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis vós que sois templos, morada, habitação de Deus? Deus, quando criou o ser humano, Ele diz: eu vou fazer a minha casa nele. E aí não importa se Ele estiver comigo ou se eu estiver com Ele, o processo é o mesmo. Se Ele estiver aqui no céu, se Ele estiver lá na terra, se Ele estiver lá na prova, se Ele estiver na bênção, se Ele estiver na fama, se Ele estiver lá na dificuldade, não vai importar. O que vai importar é a minha presença nessa casa. Ei, você é templo do Espírito Santo, mas a pergunta é: Ele ainda está aí? Ele faz morada aí? Ou a casa de Deus que é você está vazia? Processo para Deus habitar em nossas vidas foi
muito doloroso. Deus aguardou gerações e gerações. Deus esperou com paciência, trabalhando nos detalhes, para que hoje pudesse ter acesso a nós. Você consegue dizer para quem está ao seu lado aí, não sou muito fã disso não, mas é necessário. Você consegue valorizar isso? Diga aí para quem está do seu lado. Não precisa nem puxar a orelha dele. Ei, lembra de Abraão? Abraão não usufruiu do que você usufrui. Lembra de Isaac, Jacó, Daniel, Salomão? Pode colocar qualquer um aqui no Antigo Testamento. Nenhum deles usufruiu do que você usufrui. Nenhum deles tiveram a experiência, o gozo, a alegria de Deus habitar dentro deles. Nenhum deles tiveram isso. Você tem. Pastor, mas eu não sou nada. Não precisa ser alguma coisa. Pastor, eu não faço isso, não faço aquilo. Eu sou só, não é mais um não. Para com esse negócio de ser mais um. Você é especial. Porque quem te escolheu não foi homens, foi Deus que escolheu. E para que Ele pudesse habitar dentro de você, Ele abriu mão de um monte de coisas. E quando eu penso nisso, eu digo, Deus, só o Senhor mesmo para fazer isso. Quer ver uma coisa? Quem era tu, Brutus? Onde andava? De casa eu era o piorzinho. Eu já fiz tanta coisa que às vezes eu lembro de Jesus Santo, ainda bem que apagou, senão estava lascado. Quem somos nós para que Deus tenha a nossa atenção? Quais são os nossos feitos? Até babei. Para que Ele olhe e diga, eu vou morar aí. Não sei se eu estou ficando tonto, se está subindo uma nuvem aqui. Mas eu estou sentindo a graça dos céus. O coração vem na garganta. Porque eu sei que Deus está trabalhando no nosso meio. Satanás, nosso adversário, procura convencer que você não é ninguém. Satanás, o nosso adversário, procura mostrar para você todos os seus defeitos. Ei, com defeitos e não sendo ninguém, Ele te escolheu. Ele te chamou. Ele está disposto a perdoar todos os seus pecados. Sabe o cenário que eu vejo? Um leproso. Hanseníase hoje, né? Alguém que até para chegar perto é complicado, não é? Eu vejo Deus apaixonado por alguém desta forma. Não olhando para a condição atual, mas para a condição depois de entender que Ele foi escolhido. Porque Deus nos pegou leprosos, sarou as nossas feridas, curou as nossas enfermidades, nos deu poder para ser chamado filho dele. Deus está dizendo, eu quero, eita Deus, aleluia, a sua filiação. Eu quero ser pai. Você pode me chamar de pai, você pode me chamar de amigo, você pode me chamar de noivo.
vivo. Você pode contar comigo na hora que você precisar, porque eu sou o socorro presente na hora da angústia, diz o Senhor. Casa do Pai. Depois que eu entendo que eu sou a casa, morada, santuário, muda toda a dinâmica da minha vida. E aí eu vou para o texto que eu li, que parecia que não tinha nada a ver com o assunto. Jesus superou Shakespeare. Shakespeare foi o cara que escreveu uma das histórias de amor mais bonitas, apesar quando eu fico pensando nela, eu disse, sei qual a beleza. Um tal de Romeu e Julieta, já ouviram falar? Jesus superou essa história. Jesus foi contar 3 histórias de amor. Lucas 15. Na primeira história ele fala de um pastor que tinha 100 ovelhas. Para nós que não trabalhamos com isso, que não lidamos com isso, temos muita limitação na compreensão dessa história. O texto diz que uma das 100 desgarrou, e ele projetou, trabalhou, criou um lugar de segurança para as 99, um aprisco, e foi atrás de uma. Porque para ele não é números, são pessoas. E eu já fico apaixonado por Jesus aí, porque diz Deus, no Brasil eu sou um número, 32, 100 e um pouquinho. Se for para o CPF vai 27 mil e alguma coisa. Para o Senhor eu sou o Marco Eliseu, por enquanto, porque até isso ele vai projetar. O texto diz que lá na glória, no dia do tribunal de Cristo, quando eu for receber o meu galardão, eu vou receber uma pedrinha. Nessa pedrinha vai ter um novo nome. Eu fico pensando, qual nome será? Será que vai ser José, Benjamim, Miguel? Não sei. Eu não tenho certeza de qual será, mas eu estou aguardando ansiosamente para esse dia. Terei um novo nome. Eita Deus! Ele se relaciona com pessoas e não apenas com grupos. E o texto diz que ele foi atrás. O texto diz que ele encontrou a ovelha perdida. O texto diz que ele pegou ela no colo. O texto diz que ele sarou as feridas dela. O texto diz que ele trouxe novamente para o aprisco. O texto diz que quando ele chegou lá, ele chamou os outros pastores e disse, vamos festejar, porque a ovelha perdida foi encontrada. A que estava longe voltou para casa. Na lógica humana, e um pastor diria, por que eu vou fazer festa? Tem que dar uma sova nessa ovelha para ela não sair mais. Jesus conta uma outra história. A história de uma mulher. Uma mulher que tinha 10 dracmas. Dracmas era uma moeda que valia o equivalente ao trabalho de um dia. O texto diz que não é o valor. E aí eu já me apaixono por Deus novamente. Ele diz que ela perdeu uma das 10. O texto diz que ela começou dentro de sua casa fazer um faxinão. E tira isso e tira aquilo, e procura cá e procura lá, e vai daqui, revira de lá e vai de cá, até o momento que ela achou. E o texto diz novamente, quando ela achou, chamou as vizinhas, disse, vamos fazer festa. O valor da dracma para a festa ia superar. Mas a dracma era importante. Não era o valor dela monetariamente, mas era o valor dela para com ele. Aí muda as coisas.
não é o valor que eu tenho para alguém, porque é difícil alguém nos valorizar. É difícil, às vezes eu vejo alguém buscando isso. Isso é uma busca que só dá frustrações. Porque se você servir 1000 vezes, a hora que não der as 1000, foi. Pode acertar 1 milhão de vezes, mas a hora que tu errar uma para alguém, foi. Então aqui não é valores na sociedade, na questão da humanidade, é apego. Tem coisas que a gente tem que não vale nada, mas nós não abrimos mão de jeito nenhum. Tem coisa que não dá para vender, não dá para ganhar nada, mas aquilo tem um valor sentimental. E é isso que Jesus estava falando. Na terceira história, Jesus diz que numa família tinha 2 filhos. E o mais novo não era nem mais velho. Falando isso para o judeu o mais importante era o mais velho, que era o primogênito, que tinha lá um monte de regalias. Na distribuição dos bens ele receberia algumas coisas além. Mas aí Jesus, para mostrar a questão de inversão de valores, diz que quem foi embora foi o mais novo. Ele diz: não quero mais ficar aqui na sua casa, eu quero ir embora. Mas olha, eu quero ir embora com aquilo que me é de direito. Me dê a minha parte na herança. E o texto diz que o pai pegou a parte dele, deu a ele, e ele foi para uma terra longínqua. O texto diz que ele gastou o seu dinheiro. O texto diz que para a infelicidade dele veio uma fome na terra. E ele perdeu toda a sua herança. O texto diz que ele vai cuidar de porcos. Para um judeu, cuidar de porcos é um nível mais baixo que ele pode chegar. E agora diz ele que ele está cuidando de porcos, e ele olha para a comida dos porcos. Alfarroba são raízes de plantas. E a fome é tamanha que ele deseja comer aquilo. Então ele cai em si. Ele disse: meu pai tem casa. Isso é, eu estou aqui por opção minha. Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque meu pai tem funcionários, tem jornaleiros, eles vivem melhor do que eu. A condição econômica deles é milhares de vezes superior à minha. Agora eu, como filho, estou longe do pai, longe de sua casa. Eu tomei uma decisão e vou voltar para lá. O texto diz que todos os dias o pai ia para ver se o filho estava retornando. Cultura judaica, alguém de condição financeira estável não podia correr, era deselegante. O texto diz que quando o filho aponta, o pai quebra protocolos e sai correndo à busca do filho e o abraça, lava as sôbrias. E ele, aquele discurso que ele tinha ensaiado lá no chiqueiro, ele fala: pai, eu pequei contra o Senhor. E o pai está preocupado com isso. E ele diz: olha, eu quero. O pai dá uma vista nele e diz: perdeu tudo. Olha para o dedo, cadê o anel da família? Ele perdeu a identidade. Manda buscar outro anel. Primeira coisa que eu preciso resgatar: a sua identidade. As vestes, manda trazer outra limpa. Reúne todo mundo aí. O texto é claro. Sabe o novilho?
agora é a hora de matá-lo. Não é um novilho, é aquele que estava guardado para esse momento. Vamos festejar, vamos se alegrar, porque o meu filho estava morto, mas ele não morreu. Sabe o que o Espírito Santo me disse? Se eu perder a identidade paterna dos céus, a vida não faz sentido. Eu serei um morto-vivo. E agora começa a festejar. E diz o texto que o irmão mais velho vê todo aquele barulho e disse: e foi o que aí? É o seu irmão, ele veio. Voltou aquele traste? Voltou. Ele disse: por que essa festa toda aí? Disse: o pai está se alegrando, porque ele estava morto e reviveu. Tinha se perdido, mas ele se encontrou. Voltou para a casa do pai. E ele já fica com o nariz empinado. E o pai chega, observa aquilo e diz: e foi o que aí, filhão? Ele disse: ó, pai, esse seu filho aí, ó, foi-se embora, gastou com as meretrizes. Às vezes eu vejo alguém dizendo o texto que ele fez isso, mas quem falou foi o irmão, não foi o texto. Ele gastou com isso, ele fez aquilo, fez aquilo outro, agora voltou, o senhor recebeu ele de volta? Fica de pé comigo. Tem coragem? Eles se alegraram, porque o filho retornou à casa do pai. E aí eu comecei a entender uma coisa aqui. Vai chegar um momento que nós passaremos para a eternidade e estaremos lá na habitação dos céus de Deus por um tempo. Mas a proposta de Deus para as nossas vidas, enquanto esse momento não chega, presta atenção. A proposta de Deus: eu preparei uma casa para você morar, passar a eternidade comigo, e também preparei uma casa em você para eu morar enquanto você estiver aqui. Se Deus não morar em mim enquanto eu estiver aqui, não tem como eu morar com Ele quando eu for para lá. Eu posso desfrutar da comunhão com Ele, eu posso desfrutar da sua proteção, daquilo que Ele tem, eu posso desfrutar da alegria, do gozo, da paz, do refrigério que só nele tem, enquanto eu estiver aqui. E agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos, por gentileza. É um momento de celebração, é um momento de reflexão. Você vai participar do corpo e do sangue de Jesus, a quais estão sendo representados por esse vinho, por este pão. E o Senhor Jesus disse: quando vocês fizerem isso, eu terei parte em vocês e vocês em mim. Isso é, a nossa comunhão é renovada. Isso é, eu vou habitar dentro de vocês. E para você que está com problemas sérios com isso, eu quero te convidar para tomar uma atitude em Deus. Eu preciso consertar a minha vida para que Jesus venha habitar nela. E esse conserto não depende de mim, depende dele também, e principalmente dele. A única coisa que eu tenho que fazer, o texto diz: aquele que confessa, aquele que deixa, alcança misericórdia. Aquele que se afastou, está passando por um momento como aquele filho, precisa cair em si e dizer: é hora de eu retornar, é hora de eu voltar para a casa do Pai, para a presença dEle. E você precisa fazer isso essa noite.
Porque Deus está ansioso, se é que eu posso dizer isso, para estar aí dentro de você. Eita Jesus, o texto chama ele de o mais valente. Ele entra, ele adorna a casa, ele limpa a casa, ele habita na casa. Isso é, ele quer tirar coisas que está te entristecendo, ele quer tirar coisas que está te machucando, ele quer tirar coisas que está roubando a sua paz. Ele é a paz, ele é a paz. Ele quer entrar em você, ele quer fazer morada em você, ele quer gerar alegria no seu coração, ele quer te dar um sentido da vida. Chama ele. Jesus, vem habitar na minha vida. Jesus, faça do meu coração o teu escritório, aleluia. Ai, Deus, faça da minha alma, aleluia, o lugar onde o Senhor vai planejar, projetar. Deus, eu te dou liberdade para o Senhor entrar e sair na minha vida enquanto o Senhor quiser. Porque eu quero habitar na tua casa, mas eu quero ainda muito mais que o Senhor habite na minha. Venha morar na minha casa, Deus. Venha morar na minha vida, Deus. Venha fazer parte da minha história, Deus. Aleluia. Convida Ele para fazer parte da sua história. Minha história. Minha história. Escreva minha história. Consegue entrar numa outra dimensão? Enquanto o grupo de louvor adora, aleluia. Enquanto ele adora, nós adoramos. Enquanto eles invocam a presença de Deus, nós dizemos ao Senhor: venha, venha fazer morada, venha modificar aquilo que precisa ser modificado. Deus, até agora eu conduzi a minha vida, não deu muito certo, não. Eu estou com um monte de traumas, um monte de problemas para ser resolvido. Então toma a rédea aí, toma aí, Deus. Pega a direção da minha vida, me conduz a pastos verdejantes, me conduz a águas tranquilas, traga refrigério para minha alma, e com certeza eu viverei uma vida abundante conforme o Senhor prometera, e com certeza eu vou desfrutar, aleluia, disso que o Senhor falar. Eita Deus, que tem a paz que o mundo não dá, a paz que excede todo entendimento. Eu sinto a glória de Deus descer sobre este lugar. Abre aí o seu coração, abre aí nessa noite, para que Ele possa entrar. O barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Vamos, igreja. E eu já coloquei e estou só te esperando, vem. Vai! Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater. É só bater que eu vou abrir pra você
tuas vestes brancas. Eu estou te esperando. Estou te esperando. Vamos dançar com o noivo, vamos dançar com ele. Maranata. O Espírito nos chama a dançar. Maranata. Oh glória. Cadê você que quer aceitar Jesus nessa noite? Você que está andando longe do Pai, o Espírito de Deus está te convidando, ó. Volte, retorne para a presença dEle. Deixa Ele entrar aí, aleluia. Deixa Ele fazer morada aí na sua vida. Chega de andar longe, chega de deconúria. Chega. O Espírito de Deus se importa com você. Ele declarou, aleluia. Ele perdoa as suas transgressões, Ele perdoa os seus pecados, aleluia. Ele convida você nessa noite. É hora de voltar, é hora de retornar. E se você deseja fazer isso, levante a sua mão assim com a minha, aleluia. Oh, decomanaia. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa e pode morar aqui. Pode morar aqui. Tem fogo Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. morar aqui. Pode morar aqui. Oh glória. Temos alguém? Temos não? Aleluia. E Ele tendo dado graça, Ele disse que desejou muito estar com os discípulos, ceando, celebrando. E neste momento nós vamos celebrar. E neste momento nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus. Uma verdade é, não somos dignos, mas Ele nos santifica para este momento. Ele nos convida para este momento. Hoje você vai fazer diferente das outras vezes. Hoje você vai sair do seu lugar, você vai pegar o pão, você vai pegar o cálice. Você vai olhar para você mesmo e perguntar: Ele está morando aqui ainda? Ele tem acesso mesmo à minha vida? Se você perceber que Ele está um pouco ausente, seja inteligente, convide-o para retornar. Pode morar. Porque às vezes acontece de ser como a dracma perdida dentro de casa. Pode morar aqui. Mas Ele está à procura das nossas vidas. O apóstolo Paulo, recomendando a igreja de Corinto, no capítulo 11, verso 23, ele disse: o que eu recebi do Senhor eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vocês, que foi
entregue para que vocês fossem dignos de participar disso, que foi crucificado para que o Pai pudesse ter acesso à sua vida, para que o Espírito Santo pudesse descer e habitar com você 24 horas por dia. E ele ainda diz, depois disso, ele pegou o cálice e disse assim: esse cálice representa o meu sangue, que foi vertido lá na cruz, que foi derramado. Aderessorobinai. Este é o símbolo da nova aliança. Isso é, agora não é a lei que me justifica, agora é Ele quem me santifica. Eu não estou debaixo da velha aliança, eu não estou debaixo da lei, eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E agora eu sou digno de... Eita Deus! E agora eu posso! E agora Ele se alegra quando eu estou neste momento consciente. E agora Ele regozija quando eu entendo que este pequeno pedaço de pão vale muito mais do que o trigo, vale muito mais do que a farinha, vale muito mais do que aquilo, os elementos que o compõem. Este pedaço de pão representa, ai Deus, a minha comunhão com Ele, a comunhão dEle comigo. Eu estou nele, Ele está em mim. Eu vou lá para a casa dEle, mas antes disso Ele mora na minha casa. Enquanto o louvor adora, você vai sair do seu lugar aí. Pegue aqui, mas não só pegue e aguarda aí. Aleluia. Oh Deus, que hoje eu estou crente. Eu estou sentindo a glória de Deus, eu estou sentindo a graça de Deus neste lugar. Aleluia. Você és bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, Toma teu trono, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. erga a tua voz dizendo isso, vai. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra